coisas são novas. Vamos Contigo, não? Meu caro, eu sou cada vez mais rápido. O problema é que fazemos tantas coisas maravilhosas que demora sempre muito tempo a explicar. Estávamos a falar precisamente disso. Uma apresentação inicial, uma coisa assim. Bom dia, bem-vindos a este segundo dia do Congresso APDC. Começamos com um debate sobre inovação na administração pública. A vossa atenção para a moderadora da sessão. Bom dia, obrigado por terem vindo, bem-vindos. Temos um painel inteiro dedicado à inovação na administração pública. Imagino que para aqueles que conhecem melhor a administração pública não seja necessariamente uma surpresa, mas nem sempre a administração pública e a inovação se conjugam. Eu espero que este painel, no seu final, consiga ter convencido toda a gente, mesmo os mais descrentes, de que é realmente assim e de que a inovação pública é uma via de transformação do Estado português neste momento. Eu iria apresentar os participantes do painel. Eu começo por me auto-apresentar a mim, chamo Bruno Monteiro, sou neste momento coordenador do Laboratório de Experimentação da Administração Pública, uma unidade orgânica da Agência de Modernização Administrativa, que foi inicialmente incubado pelo Gabinete da Sra. Ministra da Presidência da Modernização Administrativa, como calculam. E neste momento, além de inúmeros projetos inovadores, temos algumas parcerias com os colegas que estão nesta sessão precisamente. Para começar a apresentar, a partir de quem está mais longe de mim, fisicamente pelo menos, o Francisco Lima, que é Presidente do Instituto Nacional de Estatística. Poderão depois confirmar os currículos longos e bem documentados de todos os participantes, mas entre outras coisas é um grande especialista em econometria e economia e, portanto, inúmeras ocupações académicas, além, obviamente, do trabalho que tem desenvolvido no âmbito da estatística em Portugal. Logo a seguir, o Gonçalo Caseiro, que é Presidente da Imprensa Nacional Casa da Moeda, que, entre outras coisas, irá, espero eu, poder demonstrar porque é que a Imprensa Nacional Casa da Moeda tem uma vocação especialmente marcada na inovação e na incorporação da ciência no desenvolvimento de projetos inovadores para o Estado. Henrique Martins, no centro. Agradeço a presença do Presidente do Conselho de Administração dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, formação em Medicina, portanto temos um painel bastante diverso do ponto de vista das retaguardas académicas, uma longa formação não só na sua área, mas também em gestão de saúde. Vamos identificar vamos autonomizar essa competência. Pedro Tavares, ainda o posso apresentar como Diretor de Comunicação do Gabinete da Ministra da Justiça. Tem também uma série de tarefas enquanto especialista em transformação digital e penso que será de ambas as áreas que irá falar-nos hoje. E depois, à minha direita, aqui perto de mim, não só institucional, mas também fisicamente, Sara Carrasqueiro, que é vogal do Conselho Diretivo da Agência para a Modernização Administrativa. Depois desta longa apresentação, e porque já vem quase 3 minutos, há um relógio que me vai avisando o tempo que eu vou desperdiçando com estas apresentações, eu iria passar a palavra primeiro ao Pedro Tavares, depois ao Gonçalo Caseiro, e iria fazer a ambos uma pergunta. Estando a administração pública caracterizada por uma longa história, por modos habituais de fazer, com competências que, por vezes, não conseguem acompanhar aquilo que é o ritmo de transformação das sociedades contemporâneas, porque os momentos de entrada e os momentos de criação dos organismos foram à sua altura, imagino que adequados e contemporâneos, mas, entretanto, se passaram muitos anos, muitas transformações. O que eu iria perguntar-vos era, neste contexto da administração pública, o que se tem feito para inovar a administração pública, para a transformar, e, em especial, que obstáculos têm encontrado, partindo do princípio de que, a partir do conhecimento dos obstáculos, é possível informar melhor as estratégias para a inovação que nós desenvolvemos para a administração pública. Pedro? Muito bem. Antes de mais, bom dia a todos. Muito obrigado e queria agradecer, antes de mais, o convite para aqui estar presente. Eu pedia só o comando para a apresentação. Tenho algumas imagens só. Mas antes de começar, e um primeiro ponto, obrigado.
Um dos primeiros pontos que eu gostaria de falar, eu acho que é importante quando se fala desta questão da inovação. Eu venho de uma casa da justiça, mas como venho de uma casa da justiça também já tenho algum histórico de inovação. Nós fazemos administração na administração pública, essa inovação há muitos anos. Eu comecei por trabalhar em 2003 na UMIC, a Unidade de Missão, Inovação e Conhecimento, na altura com o Diogo Vasconcelos, ao qual se associaram muitas pessoas da equipa e que trabalharam muito do que a inovação ainda é hoje em dia e do que trabalhamos hoje em dia. E depois a segunda dimensão. Na Justiça, especificamente onde eu estou, temos continuado essa inovação há muitos anos. No cartão de cidadão, na empresa na hora, na empresa online, em muitos serviços inovadores que se foram fazendo. Hoje em dia, só para dar um número, nós temos mais pessoas que fazem o documento único automóvel online do que temos pessoalmente, presencialmente. Por outro lado, temos 1.500 empresas que criam todos os meses pela internet. Portanto, esta dimensão de inovação existe há muito tempo, não é nova, e a administração pública tem capacidade de fazer, de continuar e de dar continuidade a este tipo de projetos. Essa é uma primeira dimensão, é verdade. Mas depois temos a segunda, e eu não posso esquecer da segunda. Temos uma administração pública que sabemos, reconhecemos, está envelhecida. É uma administração pública que tem dificuldade em se renovar. Num tempo em que a renovação é importantíssima, em que as competências são novas, em que temos novas necessidades. Portanto, quando nós chegamos a este desafio que temos em mãos, uma das primeiras dimensões que percebemos foi nós temos de ter uma estratégia. Não há inovação sem termos uma estratégia. Portanto, esse foi o primeiro trabalho que nós fizemos, vamos criar uma estratégia que seja coerente, que envolva as pessoas, que traga competências, mas por outro lado partilhe essas competências e que permita que essa inovação se espalhe de uma forma transversal a todos os organismos. Portanto, essa foi uma das primeiras preocupações. E quando se faz isso, essa é uma primeira dimensão, é como é que nós podemos fazer isto se as pessoas, se de cima para baixo, de baixo para cima, de todos os níveis, não existe essa partilha de conhecimento e essa partilha de experiências. Uma das primeiras preocupações que tivemos foi nós temos que dar competências a todas as pessoas. E quando eu digo dar competências a todas as pessoas, em inovação, em estratégia de inovação, em service design, num conjunto de áreas, isso não significa dar aquele colaborador tem que ser de facto todo lado. Este exemplo é um exemplo muito que eu gosto de dar. Nós criámos este espaço de inovação e a primeira preocupação, esta sessão ocorreu 2 meses depois de termos tomado posse. E foi uma sessão sobre Design Thinking, como podem ver, em que esteve a Ministra da Justiça e a Secretária de Estado e também a outra Secretária de Estado adjunta. Portanto, este tipo de questões, estas competências precisam de ser por todo lado e precisam de ser partilhadas por todo lado. Portanto, esta foi uma primeira preocupação, foi garantir que há competências a todos os níveis. Depois, a segunda preocupação que nós tivemos foi esta questão, por outro lado, de nós conseguirmos, nos nossos projetos, da forma como nós trabalhamos, da forma como nós criamos, espalhar este tipo de práticas, metodologias. Portanto, nós inicialmente começámos logo por trabalhar, na altura ainda com o gabinete da Sra. Ministra da Presidência, quando o LabX ainda estava em criação, e o que fizemos foi falarmos com universidades, fomos falar com universidades, centros de investigação, trabalhámos, por exemplo, em Analytics para perceber dados de procura. Na internet, hoje em dia, os dados, a informação existe e, portanto, está lá. Nós temos que ir à procura desses dados e poder interpretar esses dados e essa informação. E, portanto, fizemos esse trabalho muito próximo. Depois, esta ideia, como eu estava a dizer, de inclusão. Nós conseguimos trabalhar com as pessoas e fazermos um trabalho com as pessoas. E depois, um terceiro exemplo. Este exemplo prático que eu vos mostro aqui foi um workshop que nós fizemos este sábado. Tínhamos um desafio, e temos atualmente um desafio, que eu depois falarei numa segunda questão, sobre como é que nós podemos melhorar as conservatórias e mudar a forma como as conservatórias oferecem o serviço. Tínhamos feito no Tribunal Mais, finalizo com o vídeo, mas queremos fazer isto nas conservatórias. A Secretária de Estado foi à conservatória, neste caso de Mafra, e pôs às pessoas este desafio: vamos mudar a forma como as conservatórias funcionam. E nós, numa semana, reunimos estas pessoas. Num sábado, tivemos 30 pessoas a trabalhar neste modelo de service design, neste modelo em que as pessoas podem trabalhar. Fizemos um workshop de co-criação e pusemos as pessoas a trabalhar. Como é que trazer isto, motivar estas pessoas para que, de facto, num sábado, retirem o seu tempo livre para fazer isto, é importante. E isso significa que as pessoas estão, de facto,
tem esse compromisso, tem essa vontade de trabalhar e vontade de finalizar. E termino agora, precisamente, com esta ideia quando falando desta questão de como é que nós podemos ter esta metodologia, aplicar esta metodologia, com o que fizemos com o Tribunal Mais. Portanto, o Tribunal Mais foi um projeto que nós fizemos, precisamente, de renovação do que é o modelo do Tribunal Mais. Eu, pessoalmente, estive envolvido na componente de atendimento, na componente de imagem, desenvolvemos balcões, fizemos protótipos, mas depois tínhamos os funcionários a trabalhar nesses protótipos. E perguntámos a esses funcionários como é que nós podemos melhorar a forma como eles trabalham, como é que pode ser mais eficiente, como é que podemos trabalhar melhor. Portanto, mostro-vos um vídeo sobre isso. Eu vou avançar, peço desculpa, não vou perder mais tempo, mas só para dizer que esta é uma forma, de facto, das pessoas se sentirem envolvidas. É uma forma das pessoas perceberem que nós podemos trabalhar com elas e isso cria uma relação muito diferente. Só para terminar, porque isto também deve ser uma dinâmica também em termos de formas de colaboração. Esta imagem que vos mostro é um espaço que nós estamos a criar na Justiça, no campus da Justiça. Tem quase um campo de futebol em que nós vamos trazer as pessoas de projetos, as pessoas do setor privado, em que vamos pôr as pessoas a trabalhar num sítio que inspira, isto não espaço, aqui está em branco, esta folha está em branco, mas precisamente num sítio que inspira e permite que as pessoas trabalhem de outra forma. Tenham um outro espaço, outras condições para trabalhar e isso de facto também cria uma dinâmica diferente. Eu acho que é assim que se pode melhorar a forma como trabalhamos. Bem, Pedro, muito obrigado, não só pelo belíssimo exemplo de cocriação e prototipagem que acabas de nos mostrar, mas também pelo entusiasmo com que apresenta da administração pública. Acho que é importante essa nota positiva. Eu passaria a palavra ao Gonçalo para lhe fazer exatamente a mesma pergunta. Uma administração pública que tem enfrentado desafios, que tem lutado para encontrar a melhor forma de reagir a eles e quais são os obstáculos e o que se tem feito na Imprensa Nacional Casa da Moeda para precisamente os superar. Bom, em primeiro lugar, cumprimento não só o moderador, mas os ilustres membros do painel e dou bom dia a todos. Eu, se calhar, começava por pegar naquela primeira dimensão que o Pedro falou, dizendo que a inovação já está aqui há muito tempo e até deu vários exemplos no setor da justiça que afetam a vida de todos nós, para vos transmitir que, quando recebi o convite, não só achei digno como desafiante vir falar de inovação na administração pública ou inovação na imprensa nacional, mas também, depois de ler a sinopse do encontro, achei que era preciso também surpreender, ou pelo menos esclarecer, que a inovação não está a chegar agora, nem tão pouco que eu concordo com o próprio resumo da ação. Acho que a inovação está cá há muito tempo. E até dou um exemplo fora de todos os setores que aqui estão, e dizendo-vos o seguinte: todos vocês, ou muitos de vocês, utilizaram o GPS para chegar aqui ao CCB. O GPS é uma tecnologia desenvolvida no setor público. A internet é uma tecnologia desenvolvida no setor público. Portanto, a inovação está cá há muito tempo, está cá há muito tempo na justiça, na saúde,
noutros serviços de apoio ao governo e no caso as estatísticas, e portanto não é uma coisa nova, existe um casamento entre Estado e inovação. Diria que, ao contrário do resumo da sessão, falar de inovação sem falar de setor público é ir a Roma e não ver o Papa. É claro que quando é setor público tem muita visibilidade e, portanto, é muito fácil encontrarmos falhas, não é difícil ridicularizarmos um caso ou outro que se tornou viral nas redes sociais. Obviamente, os serviços prestacionais da administração pública são aqueles que, quiçá, necessitam mais desta tal inovação e, portanto, é verdade que isso pode acontecer, porque tem muita visibilidade, mas acho que todos temos de ter um espírito crítico e uma mente muito mais aberta relativamente a esta matéria. Mas estou aqui numa condição e, portanto, a pergunta foi sobre as organizações de cada um de nós. No meu caso, a Imprensa Nacional Casa da Moeda, empresa que já todos ouvimos falar, só nos falta ter a notoriedade da Casa de Papel, mas o Netflix... certamente porque acha que é preciso mais arte e engenho para haver ali um atraco na Casa da Moeda, ainda não se lembrou de nós. Mas temos uma marca muito forte, mediática, e já agora estamos presentes na vida de cada um de vocês. As senhoras nas suas malas, os senhores no bolso, encontrarão não só moedas, mas encontrarão produtos de alta tecnologia, o cartão de cidadão, o passaporte, que fazemos, aliás, de forma colaborativa para vos fazer chegar esses produtos. E isso é inovação, porque o cartão de cidadão matou 5 documentos, o bilhete de identidade, contribuinte, saúde, etc. E ainda bem que o fez. E, portanto, inovação é isso, fazer melhor, fazer diferente, muitas vezes de forma disruptiva. Dando exemplos da Imprensa Nacional Casa da Moeda, e para não ficarmos só com esta questão do cartão de cidadão ou do passaporte, eu daria alguns que se calhar ilustram um bocadinho do que não é visível para fora. Nós estamos a trabalhar com a Universidade de Coimbra num sistema de leitura com o telemóvel dos selos de segurança que estão não só no tabaco ou nas bebidas alcoólicas, mas também como proteção de marca, porque também estão nas camisolas do Benfica. Eu falo só no Benfica, embora esteja nos três, mas eu tenho uma preferência. No Benfica, no Queijo da Serra, etc., como proteção de marca ou como selo fiscal, estamos a trabalhar numa tecnologia que permite ler com o telemóvel, verificar se o selo é verdadeiro ou não. Não estamos a falar de um QR Code normal, estamos a falar de algo não duplicável e que, ainda por cima, consegue não ter a falta de estética de um QR Code, está dentro de uma imagem. Ganhámos recentemente um H2020 para fazermos isto para medicamentos e dispositivos médicos. Já agora que está aqui o Henrique Martins ao meu lado, falaremos sobre isso a seguir, está bem, Henrique? Temos um protótipo e estamos a trabalhar com o IMT e com os IMTs, com as suas congêneres europeias, a mostrar a possibilidade de ter a carta de condução no telemóvel utilizando tecnologia blockchain. Vamos ver imagens da fábrica da Imprensa Nacional e verão um robô, portanto, completamente indústria 4.0, um robô com Wi-Fi, com inteligência artificial que comunica com o nosso ERP e que ajuda a fazer as tarefas na fábrica. Portanto, eu diria que antes de vos mostrar um bocadinho de forma mais tangível tudo isto, porque trazia um vídeo, o moderador, na verdade, perguntou por resultados, eu queria que recordassem o seguinte: a Casa da Moeda fará, a Imprensa Nacional, aliás, fará este ano 250 anos. Nós chegámos cá antes da Revolução Francesa, mas hoje fazemos algo que se assemelha ao termo alemão da indústria 4.0 e isso já não é um chavão no discurso, é uma realidade, é um motor da nossa atividade. E temos o conceito a que chamamos tradição de inovar, para reconhecer não só a nossa história, mas o sítio para onde estamos a caminhar. E eu passava ao vídeo, se fosse possível.
este mote da tradição de inovar. Eu sinto-me agora especialmente orgulhoso deste resumo para a sessão, porque a função era precisamente de motivar uma reação e não trazermos apenas um showcase de caso, era realmente que nos sentíssemos, enquanto funcionários públicos, homens do Estado, provocados a demonstrar e a continuar a demonstrar que o Estado pode ser um inovador, é um inovador. Eu passaria imediatamente para o segundo tema. Acho que já ficou demonstrado por algumas destas duas primeiras intervenções que há uma preocupação maior do Estado em centrar os seus serviços, em redesenhar os seus serviços, centrando nas necessidades e nas expectativas das empresas e dos cidadãos, não apenas naquilo que está previsto pela legislação, aquilo que é definido apenas no escritório, mas de nos centrarmos, tentarmos conhecer, antecipar, quem sabe, algumas das tendências que se verificam do ponto de vista das necessidades dos cidadãos. A Agência para a Modernização Administrativa tem, entre outras coisas, essa preocupação, não só nos serviços presenciais de atendimento, mas também nos serviços eletrónicos e eu, portanto, desafiava a Sara Carrasqueiro precisamente a mostrar-nos o que é que se tem feito em termos de centrar os novos serviços digitais ou físicos na experiência do cidadão. Antes de mais, bom dia a todos. Cumprimento também o painel, os meus agradecimentos à PDC pela promoção deste espaço de diálogo e pelo convite que nos endereçou a todos. Bem, eu penso que o tema da centralidade no cidadão e nas empresas, no fundo nos clientes da administração pública, se pode atacar ou se pode dividir em dois aspectos. Um primeiro aspecto prende-se desde logo de percebermos quais é que são as reais necessidades e expectativas de cidadãos e empresas. No fundo, quais é que são os processos, os serviços que devemos mudar antes de começar a mudar. Um segundo aspecto prende-se, então, depois de selecionar esses pontos críticos para a mudança, como poder mudá-los de forma enquadrada e adequada às expectativas de cidadãos e empresas. Portanto, em relação ao primeiro aspecto, é muito importante nunca cair na tentação de adivinhar, não é? Portanto, todos nós temos opiniões sobre o mundo que nos rodeia e, por vezes, caímos na tentação de dizer eu sei perfeitamente quais são os meus problemas e o que é que o cidadão, neste caso, e as empresas esperam de mim. Portanto, é muito importante termos processos bottom-up de participação ativa de cidadãos e empresas, por forma a garantir que todas as iniciativas, e porque os recursos são escassos, não é? Todas as iniciativas que vamos abarcar são realmente alinhadas com as necessidades e com as expectativas de cidadãos e empresas. Portanto, o exemplo que posso dar, penso que mais marcante e que também já vem em continuidade e também aproveitando a deixa que se tem dito aqui, que realmente a inovação na administração pública já está cá há muitos anos, é precisamente o exemplo do programa Simplex. Portanto, um programa Simplex é um programa de transformação de toda a administração pública, que começa precisamente num processo de participação pública, de consulta pública. São feitos durante 3 a 4 meses diversas voltas por todo o país. Falam-se com mais de 2.000 pessoas, cidadãos que dão ideias de novos projetos que visam melhorar serviços e destruir barreiras à interação com a administração pública. Fala-se com associações empresariais, com associações cívicas. Portanto, há um grande debate antes de se começarem a fazer propriamente dito os projetos e as transformações. Há outro tipo de iniciativas que ocorrem nestes domínios. Posso-me lembrar do Orçamento Participativo de Portugal, que está ainda em votação. Se não votaram, por favor, até ao dia 30 ainda têm oportunidade. Na iniciativa da Rede Nacional de Administração Aberta, que está integrada numa iniciativa internacional que é a Open Government Partnership. Portanto, o Estado, a administração pública, tem procurado ao longo do tempo garantir que há algum alinhamento entre os seus projetos, os seus investimentos, a sua transformação e o que é as necessidades e expectativas da população. No segundo aspecto, portanto, que projetos fazer? Assumimos que na primeira fase selecionamos projetos que respondem a reais necessidades. Agora, como transformar, como construir soluções que realmente se adaptam às necessidades de cidadãos e empresas. Aqui sobre este aspecto também já foi aflorado e Pedro muito bem mostrou aqui de uma forma muito clara como é que se pode desenvolver projetos de forma participada e em processos de cocriação. E este é realmente o caminho, é um caminho que estamos ainda numa fase inicial. Temos que dizer que os processos de cocriação e estas metodologias de design thinking e até brainstorming, etc., não são muito tradicionais na administração pública, como também não o são
no setor privado, mas é verdade que já temos diversas iniciativas neste domínio e uma delas, importante, foi a criação do laboratório de experimentação. Portanto, nós sabemos que há, e podemos ver aqui, há na administração pública algum conjunto de organizações que, pela sua missão, são extremamente inovadoras, têm know-how em tecnologias, em ciências sociais de apoio à inovação, mas temos também uma grande rede de organizações da administração pública que não têm estas características e não têm estas competências. E, portanto, o surgimento de uma unidade como é o Laboratório de Experimentação visa suportar toda a rede da administração pública em processos deste género. O Laboratório de Experimentação da Administração Pública, o LabX, trabalha com diversas organizações, suporta-os não só numa fase de capacitação como numa fase de prototipagem, de cocriação e prototipagem em vários projetos, alguns mais ligados à área tecnológica, nomeadamente posso dar aqui exemplos de prototipagem dos novos portal do cidadão, do novo balcão do empreendedor que estão ainda na forja, mas também alguns processos de inovação que se relacionam menos com tecnologias e que são igualmente importantes e disruptivos. Estou a pensar, por exemplo, num projeto que está em curso com o Ministério da Educação, em que o laboratório está a ajudar a um processo de desenhar os novos currículos para a educação para a cidadania. E falo com as crianças, portanto, são crianças dos 6 aos 16 anos, penso que é 16, que estão envolvidas e com os seus professores, com o processo de gamificação, jogam as cartas e eles próprios vão selecionando quais são os temas que são mais importantes e as formas mais importantes de trabalhar estas cadeiras que virão a ser aplicados no futuro no âmbito desses programas. Portanto, processos bottom-up de participação pública para escolher iniciativas, processos de cocriação com suporte interno, quem o tem, ou suporte, por exemplo, do Laboratório X, e depois aparecem então inúmeros projetos inovadores, soluções, algumas delas que vocês já bem conhecem, chave móvel digital, receita sem papel, empresa na hora, o cartão de cidadão, e que gostava de vos convidar a ver um filme que mostra um pouco destas tecnologias, podem eventualmente ainda não conhecer todos os serviços, se pudessem passar, por favor. Vou-te dar menos tempo, está bem? 2 minutos para responder esta mesma questão. Que está com uma interferência, está bem? É isto feito. Deixa eu pôr aqui para trás. Está bem? That's why we are providing automated social discounts on energy bills without any forms or paper involved. With a wireless site, it's confident to travel with one of the safest passports in the world. So easy to get in for you. And wherever we might go, it's always nice to have our favorite services on our smartphones, with strong authentication if needed.
obrigado, Sara. Mesmo nos processos mais inovadores parece haver constantes. Uma delas é o orçamento de tempo. Portanto, eu daria um orçamento mais reduzido ao Pedro desta vez, dado que ele extravasou o anterior. Portanto... Bem, então, para não falar como anúncio de medicamento, vou ser rápido. A Sara já disse, de facto, também grande parte destas questões. Eu só tenho aqui um ponto que eu acho que me parece que é importante falar. O Simon Sinek tem aquela ideia do primeiro temos que começar pelo porquê. E pensando um bocadinho na administração pública, um dos primeiros pontos que me parece é nós temos que pensar também porquê é que fazemos isto? Porquê é que fazemos inovação na administração pública? Porquê é que queremos criar portais? Porquê é que queremos mudar? E esse é um dos primeiros pontos. Não podemos começar por vamos criar um portal e para isso vamos fazer um concurso público. Lá está, é o como e o que vamos fazer e o como. E o porquê, de facto, queremos melhorar a vida dos cidadãos. Queremos mais confiança, que os cidadãos tenham mais confiança. Queremos que eles estejam mais próximos. Ora, para nós fazermos, de facto, isso tudo, aí, de facto, temos que pensar como é que vamos melhorar a relação, como é que vamos fazer com que a sua experiência seja melhor. E, portanto, um dos primeiros pontos para que isso aconteça é trabalhar com eles. É a única forma que existe, de facto, é trabalhar com as pessoas. Portanto, esse é um dos pontos. Nós temos procurado, nos projetos em que temos trabalhado, feito isso. Fizemos isso no portal da Justiça, o justiça.gov. Lançámos-lo no tal formato beta. É difícil na administração pública trabalhar assim. Nós gostaríamos de ter mais ritmo, fazer as 55 milhões de atualizações que a Amazon faz durante um ano. Gostávamos de poder fazer isso. Não conseguimos fazer, se calhar, esse número, mas conseguimos que esse espírito se mantenha. Para quê? Que as pessoas utilizem os serviços. Quando lançámos o registro criminal, 1,5% das pessoas concluía o serviço. Isto era muito pouco, o número era muito pouco. E nós estudámos porque é que isso acontecia. O único portal, de facto, que existe para o cidadão, não é o portal da Justiça, não é o portal da Saúde, não é o portal do cidadão, é o Google, na verdade. E, portanto, nós temos que fazer com que as pessoas descubram com facilidade como é que fazem aquele serviço e como é que realizam. Portanto, nós andámos a monitorizar como é que isso aconteceu. No final, só para explicar, portanto, há poucos meses atrás, nós passámos de 1% para 10% de taxa de conclusão. E isto permite-nos ter melhores resultados e permite que isso seja. Isso vai-se buscar analytics, vai-se buscar a conhecimento, vai-se buscar trabalhando com as pessoas. O segundo exemplo que gostava de dar é o caso do BUPI. O BUPI é o projeto que estamos a fazer em piloto de cadastro simplificado, em que nós estamos a trabalhar em 10 municípios com os cidadãos. E fomos buscar os municípios, fomos buscar as forças locais, fomos buscar tudo isso. Mas para que um projeto destes funcione, e que estamos a fazer uma lógica diferente, ou seja, em vez de ser o Estado que faz o registro, a identificação dos terrenos dos cidadãos, não, é o cidadão que faz isso. Ora, para que isso aconteça, e com uma população, em muitos casos, muito envelhecida, o que fizemos foi, vamos nós, com carrinhas móveis, fazer com que as pessoas em lares, em igrejas, em juntas de freguesia, etc., vamos falar com as pessoas e pedir às pessoas para identificarem no mapa, num Google Earth, o seu território. Ora, isto faz-se trabalhando com as pessoas, ensinando como é que funciona, de uma forma mais próxima, mais inclusiva e trabalhando melhor, esclarecendo melhor. Eu acho que é preciso, nós de facto, o primeiro ponto é nós descobrirmos o porquê que fazemos isto. E quando sabemos o porquê que fazemos, vamos trabalhar muito melhor no como é que vamos fazer. Eu acho que este para mim é um ponto central. Pedro, muito obrigado. Eu aproveitava algumas das afirmações que foram sendo feitas sobre a importância de integrar o conhecimento da experiência do cidadão, o conhecimento daquilo que são as tendências da sociedade que nos rodeia, para desafiar o Francisco Lima e o Henrique Martins, precisamente a falarem da importância que tem a colaboração com as universidades, com os centros de investigação, em geral com a ciência, no desenvolvimento de serviços públicos mais eficientes, mais inovadores e, obviamente, mais adequados àquilo que é a sua missão principal, que é servir os cidadãos e as empresas. Francisco. Agradecido, bom dia, agradecido pelo convite, cumprimentar todos aqui presente. Eu se calhar começava só por explicar um pouco o que é que nós fazemos. Porque eu sinto sempre, quando nos vão lá visitar, eu sinto sempre essa obrigação de explicar que aquilo tem um ar quase de museu, o nosso edifício, e explicar que há ali muita gente a trabalhar e que o que nós fazemos é prestamos um serviço público, que é a informação, produzir informação estatística. E gera uma pressão com calendários, com obrigações. Eu, aliás, gostei muito de ver os vídeos, porque o que está aqui, isto está sempre a gerar informação, nós já usamos parte dessa informação, portanto é uma obrigação que a gente tem, é de toda a interação
dos cidadãos e das empresas com o Estado, por exemplo, que gera dados, nós usarmos esses dados, seja para criar nova informação, seja para substituir inquéritos, que não faz sentido estarem a impor essa carga a pessoas que têm que responder. E, portanto, há essa necessidade. O que é que acontece? É preciso ter quase um estado permanente de inovação, ter as pessoas atentas a novas formas de extrair informação, a novas formas de organizar os sistemas de informação, a novas metodologias, a todo o processo de recolha, validação dos dados e depois a própria fase de análise, em que eu tenho lá gente que sabe analisar desde a cultura do tomate, e tenho outros que sabem analisar o mercado de trabalho, o PIB e tudo mais. Há uma coisa, aliás, é fascinante quando eu vejo numa das nossas publicações, os solos estão a ficar encharcados. Eu fico sempre na dúvida como é que nós conseguimos, mas é facto, tem lá gente que percebe isso e, portanto, o que é exigente e o que o INE tem feito ao longo dos anos é ter uma das formas tem sido uma grande proximidade com a universidade. Não só parte dos presidentes foram, que é o meu caso, que vieram da universidade, como nós temos bastantes profissionais que têm o seu doutoramento, que dão aulas, então há essa proximidade. Apoiamos algumas sociedades científicas, provavelmente assim, a mais prominente é a Sociedade Portuguesa de Estatística, e portanto temos projetos conjuntos. O que nem sempre é difícil, eu entendo, vindo da universidade, conciliar. A gente fala na colaboração, mas é complicado. Temos projetos, conseguimos montar projetos. Temos muitos projetos que vêm do lado europeu, que nós pertencemos ao Sistema Estatístico Europeu, e somos independentes. E, portanto, só voltando um pouco atrás, para perceberem a pressão que é, nós temos à volta de 1 ou 2 eventos estatísticos todos os dias que libertamos. Aquilo tem que sair àquela data. É um apanágio de um INE, aquilo não pode atrasar, tem que haver aquela cadência. E quando a notícia é má, ter o telefonema do ministro e a gente explicar, não é assim, não há hipótese, é assim que os dados, mas faz parte. Quando a notícia é boa, as coisas correm bem e não se dá conta pelo INE. Não é? Porque se pegar em qualquer jornal, vem sempre, só se dá conta quando alguma coisa corre mal, felizmente. Pelo menos em termos de produção estatística, não tem corrido mal, não quer dizer que a gente não dê más notícias e damos quando é preciso. Enfim, tem que ser. E, portanto, há essa procura de novas abordagens, de novas metodologias, e, portanto, nós precisamos da universidade. E, portanto, o que se faz é chamar investigadores, seja em parcerias, seja, nós também temos esta ligação europeia, permite-nos realizar projetos de investigação em conjunto com outros INEs e gente que vem da academia de toda a Europa, ou até a ligação com instituições internacionais, onde, enfim, a única política onde a gente intervém é na política estatística. E daí temos no CDE ou no NU, temos esse papel. Em termos de universidade, e também temos lá alunos que vão, enfim, realizar as suas teses, mestrado, doutoramento, o problema por vezes aí estamos a procurar, enfim, estruturar melhor a relação, harmonizar de certa forma com as várias escolas, porque o sistema universitário português também evoluiu muito. Eu lembro que nós há 20 anos ajudámos a fundar a primeira escola universitária de Estatística e Sistemas de Informação, mas evoluiu muito e, portanto, nós procuramos fazer protocolos chapéus para ver como é que se aproveita. Mas é uma dificuldade. Por exemplo, nós quisemos montar um projeto que tinha a ver com a forma como as pessoas respondem aos inquéritos. Demoram mais tempo, menos tempo. A não resposta, que é um sarilho para nós, tem custos. Há zonas onde é complicado obter respostas e os dados administrativos não respondem a tudo e, portanto, nós ainda temos que fazer inquéritos. E queríamos montar um projeto precisamente para olhar para os chamados paradados, portanto, o que está por trás Qual foi a dificuldade? Eu chamei um investigador da universidade, dizendo, ok, nós queremos montar isso, isto é excelente, parece uma boa ideia, vou montar a equipa. Portanto, falou com investigadores nacionais, internacionais, 2 dias depois disse, não dá. Não dá. E porquê que não dá? Porque o tema era muito interessante, mas para aqueles investigadores que eram de topo, não viam no imediato a possibilidade de uma produção científica que fosse publicável. Porque uma coisa é eu, por exemplo, tenho consultores, eu próprio já fui consultor do INE, já lá vai há muitos anos. E quando é algum problema que é preciso responder ou acompanhar uma inovação. Mas há que conciliar. Quer dizer, quando eu procuro e a resposta foi não. Ok, temos que resolver, estudar isso. Porquê? Porque não havia no imediato ali algo que fosse publicável numa boa revista científica, o que é, enfim, eu passo por isso, eu ainda passo por isso, não é? Tenho essa, na visão investigadora e, portanto, há esta proximidade, mas tem a ver precisamente com a natureza da nossa função,
E para nós é essencial a ligação ao meio académico, porque daí vem com as dificuldades que há de ambas as partes, mas tem sido lido bem. Francisco, muito obrigado. Eu repeti a pergunta para o Henrique. Que tipo de integração de conhecimento se pode fazer na administração pública a partir do exemplo, obviamente, da SPMS e da colaboração que tenha com centros de investigação, universidades, com a ciência em geral? Bem, muito bem. Eu tinha trazido uns slides, não sei depois de que é que eu mostro, não tem nada a ver com a pergunta. Portanto, depois decido como moderador se os quer ver. Mas respondendo primeiro à pergunta, porque senão é falta de cordialidade. Primeiro agradecer o convite. Eu diria que nós, no caso da saúde, temos a dimensão tem dois lados. A saúde, o setor público, está cheia de universidades. Não é? Cheia. Há sítios em que a universidade está dentro do próprio hospital ou o hospital dentro da universidade e eles próprios ainda não descobriram quem é que está dentro de quem. É o caso de Santa Maria e de São João e o Chuc. Eles não sabem muito bem se estão dentro da universidade e por acaso é um hospital dentro da universidade ou se por acaso a universidade está dentro do SNS. E isso é um fator de confundimento interessante. Historicamente, isso significou o quê na saúde? Imensa produção de investigação. Quer dizer, acho que, respondendo à provocação inicial, eu acho que ninguém tem dúvidas que é o setor público na saúde que gera as maiores inovações da administração pública. Vejam-se os medicamentos, vejam-se as terapias, vejam-se as cirurgias, não é? Ou seja, ainda antes do cartão do cidadão, e para agora rematar assim rápido, ainda antes do cartão do cidadão, ainda antes dos balcões mais na justiça, já os médicos inovavam verdadeiramente em 1979 no setor público. E inovavam porquê? Porque com pouco dinheiro público tentavam dar uma medicina europeia aos portugueses. A inovação não é apenas digital. A inovação é fazer de outra maneira com valor, não é? Bem, mas eu gosto mais do digital, porque a SPMS tem esse papel. Acabando de responder, agora, a nossa relação com o setor de investigação na saúde temos-la em duas dimensões, que faltam resolver. Portanto, esta é uma coisa que é a investigação clínica, biomédica, essa vai andando e tem outputs brutais, nós já exportamos mais de 1 bilhão de euros em medicamentos de produção portuguesa, portanto, isso não está claríssimo. O Health Cluster Portugal tem essa parte bem mapeada. Então, e como é que nos relacionamos com a investigação à academia digital, à academia dos sistemas de informação e a saúde? Mal. Porque dos poucos, por exemplo, funcionários da SPMS que vão dando umas aulas ou andam lá, de vez em quando, raptam-nos para outro sítio qualquer. Porque eles ficam tão bons, que vão logo para outro sítio qualquer. Portanto, é difícil manter nos quadros tecnológicos da saúde pessoas com grande know-how académico e de investigação. Esse é um primeiro desafio. O segundo é dar resposta a pedidos que são crescentes e muito interessantes de dados para suportar a investigação. Nós temos hoje pessoas que nos mandam um e-mail a dizer: posso ter acesso aos milhões de receitas para fazer investigação de ponta na área do medicamento. Temos agora um projeto em conjunto na área dos projetos da inteligência artificial, agora lançada começou em maio, exatamente para ver a questão das resistências dos antibióticos. Qual é que é o nosso desafio? É que nós estamos a tentar dar resposta com os sistemas àquilo que eu chamo o pão com manteiga, ou seja, o hospital abre, fecha, as consultas correm bem, os blocos operatórios, as pessoas quando vão operar, a pessoa tem lá um software e não uma folha de papel a dizer qual é a perna para operar, e essa é de facto a nossa matriz e a nossa prioridade. E, portanto, sobra muito pouco tempo e muito poucos recursos para pegar no ouro digital que nós já temos e o dar aos académicos que de facto podiam com ele dar um salto brutal na investigação. Portanto, esse é um dos nossos grandes desafios. Henrique, muito obrigado. A aritmética diz-nos que nós temos menos de 4 minutos para cada um agora nestas últimas rondas de perguntas. A penúltima pergunta tem muito que ver com a necessidade de pensar a inovação não só nos serviços prestados pelo Estado aos cidadãos e às empresas, mas inclusive na colaboração que internamente a administração pública é capaz de desenvolver na articulação entre diferentes entidades, na interoperabilidade entre diferentes serviços. Portanto, se quisermos colocar isto de outro ponto de vista,
derrubar silos e a derrubar barreiras que existam entre procedimentos, linguagens, lógicas administrativas no interior da própria administração pública. Aproveitando o facto de termos representantes de entidades que, por definição, trabalham precisamente estas áreas e, se calhar, porque o Henrique me parecia bem lançado nessa matéria, eu perguntava-lhe o que é que os serviços partilhados do Ministério da Saúde têm conseguido desenvolver, que desafios também já agora têm enfrentado, no sentido de articular internamente as diferentes entidades da administração pública que caem sob, digamos assim, esse valsado. Muito bem, então de forma muito rápida, não é? Porque não tem muito tempo, eu devo ter andado a olhar para os meus slides, porque os primeiros são exatamente sobre isso, ou seja, nós temos uma estratégia nacional para o ecossistema de sistemas de informação, é a primeira vez que a estratégia de sistemas de informação da saúde é pública, foi escrita e publicada em resolução do Conselho de Ministros em 2016. E porquê é que na saúde isto é particularmente importante? Porque a saúde, ao contrário de outros ministérios, tem mais de 70 entidades autónomas, entre empresas públicas e institutos públicos. É, portanto, preciso articular estes esforços. Hoje em dia, quando um cidadão tem um problema oncológico, muito provavelmente foi primeiro, eventualmente, a uma urgência a um hospital distrital, ou foi ao seu médico de família, ou até ao seu médico privado, depois foi um médico de algum hospital intermédio, talvez tenha terminado essa primeira trajetória no IPO e depois, se calhar, voltou a outro nível de cuidado. Só isto são 6, 7, 8 instituições diferentes, em que os seus dados clínicos vão circular para a sua melhor prestação e respondendo a um desafio que é porque é que fazemos isto? Nós fazemos isto com um objetivo apenas na saúde, é que as pessoas tenham a melhor saúde física, psíquica e social possível. Física é aquela que todos sabemos, a psíquica é a gente estar bem, não é? E a social é, por exemplo, termos acesso à nossa informação de saúde. Hoje em dia, as pessoas exigem saber os seus dados. Esse é um dos nossos maiores desafios nos próximos 2 anos. O que é que fazemos? Temos fóruns, temos toda uma arquitetura, pois se quiserem ler em detalhe, está no nosso site uma área só sobre a estratégia, e esta estratégia tem um modelo de governação em que se articulam estas instituições. Temos fóruns, ainda ontem tivemos o 4º fórum, em que discutimos temas, por exemplo, ontem discutimos cibersegurança, arquitetura de referência, um grupo de trabalho para a interoperabilidade e, ao mesmo tempo, estavam quem? Os presidentes de alguns hospitais, os diretores de sistemas de informação de muitos outros hospitais, representantes do INEM, representantes do Infarmed e por aí fora. É fácil? Não. Fazemos workshops para dinamizar estas discussões ao longo deste tempo. Fazemos um seminário, um summit, que são todos convidados e que está no meu último slide, mas vai ser em março do próximo ano, penso que alguns já terão lá estado o ano passado. E depois, para terminar, porque não lhes vou roubar mais tempo, é dizer que aqui levanta o braço quem já recebeu a sua receita médica no telemóvel. Pronto, I rest my case. Muito bem. Francisco, o Francisco há pouco invocava precisamente esta relação muito interessante, por vezes, na circulação interna dos dados produzidos pelo INE. Sim, enfim, quando olho para aqui vejo sempre logo novas formas e precisamente quando nós assumimos este Conselho Diretivo chegou a janeiro e eu vi logo um dos problemas que nós temos é como é que nós, e alguns dos participantes já falaram nisso, o problema dos recursos humanos, como é que damos formação, como é que os retemos, estão-nos sempre a roubar, entre aspas, e portanto como é que nós temos esse conhecimento residente e com massa crítica, como é que eu tenho, porque não basta ter uma pessoa que percebe de machine learning ou de web scraping ou de um novo modelo de econometria ou de uma nova, portanto como é que eu preciso de uma massa crítica ali portanto, e olhando para a nossa cadeia de valor, que vai desde a parte toda de sistemas de informação, nós desenvolvemos o nosso próprio software, temos as nossas próprias plataformas, a parte da metodologia, temos toda a parte de recolha, validação e depois a parte também do que nós chamamos os departamentos de matéria, de análise. Como é que eu ganho escala? Eu precisava de ganhar escala. E, portanto, foi necessário construir uma visão integrada de todas as nossas competências, não só o final da minha posição, que é quando saio uma determinada informação estatística, mas já havia alguma interação, nós temos ligação com quase todas as áreas do governo, de cooperação, de quando é preciso, por exemplo, há um inquérito, fazer perguntas específicas para Portugal, etc., ou montar novos inquéritos, mas como é que nós, mais do que isso, conseguimos contribuir e ganhar no sentido de partilha e de, enfim, ganhar esta escala. E qual foi o passo? Foi precisamente pensar numa forma integrada, tentar pensar numa infraestrutura integrada de dados
que desse, que aproveitasse isto, para eu ter massa para poder aproveitar quando novos usos para os dados, porque é uma exigência, nós temos que ter melhores estatísticas, mais rápidas, chegar mais rapidamente ao cidadão e com isso ajudar a administração pública, a academia, claro, e o cidadão nas suas decisões e as empresas nas suas decisões do dia-a-dia. E, portanto, o que nós estamos nesse processo que é preciso reforçar a nossa infraestrutura tecnológica, reforçar os recursos humanos, mas é para fazer mais. E temos vários exemplos, um deles é precisamente tem a ver com toda a informação que tem a ver com a georreferenciação, o cadastro, dizer, olha, nós temos, chegar ao governo, às áreas competentes, nós temos esta informação, pela necessidade que temos da informação, acabamos por ter consideramos um bom sistema de informação geográfica, como é que isso pode ser usado e partilhado. Houve outro caso mais recente, não tanto sucesso não por nosso lado, mas foi chegar a um organismo público e dizer, olha, vocês se querem recolher esta informação, querem desenvolver esta plataforma, nós desenvolvemos a vossa plataforma, oferecemos, é que não é só a questão de desenvolver a plataforma, é desenvolver a plataforma, damos os serviços todo de recolha, validação, tratamento de não resposta da informação e até toda a parte de análise. Portanto, o que estou a ver é aproveitar, dado que nós, enfim, a nossa produção é um bem público, é informação que é pública, mas, dado que ainda por cima Portugal é pequeno, é aproveitar aquelas competências que eu tenho ali, não só para a minha linha de produção, mas com isso o que é que eu ganho? Ganho na partilha de informação, ganho mais dados e ganho mais recursos. Claro, o que é essencial para isto? Primeiro, a tutela está de acordo, o Governo está de acordo, e felizmente temos tido a Sra. Ministra nesse aspecto, tivemos sorte, temos chegado e ter, verdade seja dita, este apoio. Por outro lado, como é que internamente isto se faz? Ali, grupos de trabalho, ou criar unidades, pelo menos para a estrutura que é o INE, as coisas funcionam se for partilhada por toda a estrutura, senão eu não tenho escala. Não tenho massa crítica, se aqui ao lado, um pequeno laboratório, sem ofensa, que é preciso portanto, é preciso, por um lado, que o Conselho Diretivo esteja alinhado e puxar, é preciso estar ali e mostrar as vantagens. Depois começa por toda a hierarquia, portanto, nem é bottom-up, é ao contrário. Acaba por ser ao contrário, porque é preciso um commitment da nossa parte para mostrar que há ali um caminho, apesar de todas as agruras, estarmos com as restrições da administração pública, mas é possível fazer muito, claro. Eu tive sorte porque a instituição há ali muito amor à camisola. Em boa verdade, tive essa sorte, e acho que isso acontece muito na administração pública, apesar de todas, há uma dedicação das pessoas. Mas é preciso chegar até depois ao técnico que está ali a produzir. E o que é um estado de inovação? É estar atento a novos usos, estar atento a novos... Porque senão nós perdemos essa capacidade. E, portanto, temos neste caminho, é o caminho em que nós estamos agora. Obrigado, criação. Francisco. Precisamente porque os pequenos laboratórios não estão aqui para salvar o mundo, nem sequer a administração pública, mas porque estão condenados a trabalhar de maneira cooperativa, desenvolvendo e participando o ecossistema de inovação em Portugal. Eu acabaria por terminar esta sessão fazendo precisamente essa pergunta: que colaborações têm sido possível, ou qual é a relevância de estabelecer colaborações com organizações empresariais, com organizações académicas e de investigação científica, com organizações da sociedade civil, ou como aquelas, por exemplo, como a PDC, que se movem precisamente entre áreas distintas de participação, uma mais ligada ao universo empresarial, outra mais ligada à sociedade civil. Eu pedi ao Gonçalo Caseiro que nos pudesse contar um pouco a sua visão e a experiência que teve e que tem na imprensa nacional a este respeito. Respeitando o tempo. Vamos tentar. Bom, o nosso país não tem recursos naturais, não é? Portanto, sendo certo que temos o turismo e tal, o que nós temos muito é um capital humano fantástico que sai das nossas universidades. Portanto, temos que viver dessas ideias e, portanto, dessa colaboração entre o setor público e o setor privado. O empreendedorismo está muito na moda e esperemos que com bons resultados, e o setor e a parte académica, não é? Portanto, temos que fazer esse triângulo. E acho que isso é fundamental não só para cada um de nós, mas também para cada um de nós, no sentido das instituições que aqui representam, mas também para o país. Eu diria que é preciso criarmos espaços próprios de inovação e de liberdade, com boas políticas de retenção do talento, e não posso deixar de sublinhar aquilo que o Henrique já disse. E
há coisas a ultrapassar para isso ser possível. Nem só códigos de contratos públicos precisa de dar esse incentivo também a essa abordagem nesse triângulo e dando incentivos também a essa inovação. E depois, aquilo que também estava a dizer, trabalhar essa motivação do vestir da camisola das pessoas, valorizar isso no discurso político também, valorizar essa motivação que os nossos trabalhadores sentem todos os dias. Eu não tomo mais tempo. O triângulo é importante e acho que todos percebemos isso e, portanto, não tomo mais tempo do que isto. Obrigado, Gonçalo. Passava a palavra à Sara, que desafiava precisamente a falar do mesmo tema. Sim, é ecossistema da inovação, correto? O ecossistema é uma palavra que eu gosto bastante, é uma palavra que nos reporta, não é? É um contexto interno e externo, não é? Com grande abrangência, é um conceito holístico. Nós queremos realmente incentivar um ecossistema da inovação na administração pública, para dentro da administração pública, com os funcionários públicos, com os recursos públicos, mas também com o conceito da administração sincera, não é? Com a sociedade, as empresas. Em relação ao primeiro aspecto, acho que durante o dia de hoje vimos aqui vários exemplos de uns mais recentes e outros menos recentes, portanto, em que existe muita inovação na administração pública, que a inovação faz parte do ADN da administração pública, mas nós queremos mais. No fundo, o que nós queremos é que a inovação seja o novo normal de cada um dos funcionários públicos e de cada um dos organismos públicos. E essa meta ainda está por alcançar. Portanto, é verdade que temos imensas experiências inovadoras, mas também é verdade que no seio da administração pública existem também alguns organismos que não conseguem acompanhar este movimento, que é o que estamos a falar é uma mudança cultural, comportamental. Portanto, cada um dos funcionários públicos ter na sua mente, quando vai trabalhar, o que é que está aqui a correr mal e como é que eu posso ajudar para que se faça melhor, que ideias possa ter para ajudar a transformar no seu dia-a-dia a administração pública. E, portanto, eu penso que a inovação na administração pública, para ganhar esta abrangência, necessita capilaridade. Necessita de passar a ser algo que existe em todo a sua profundidade. Necessita também de liderança, não é? Porque só é possível haver estes espaços se houver lideranças que entendam a importância deste tipo de atuação, e necessita, obviamente, também de alguma capacitação, de alguns skills, não é? É preciso também perceber como é que se pode fazer isto de forma eficiente e eficaz. A inovação não se decreta, não é? Não é possível dizer às pessoas, olha, a partir de agora, quando fores para o trabalho, tens que pensar todos os dias como é que vais passar a inovar e contribuir para uma administração pública mais inovadora. Portanto, resta-nos incentivar, não é? Capacitar, incentivar, criar os tais espaços apropriados e seguros a que se possa experimentar. E experimentar e inovar tem sempre um grande risco, obviamente. Nós, quando experimentamos coisas novas, falhamos muitas vezes, e as pessoas têm que perceber que isto é normal e que isto é bom. Talvez na administração pública, não é só na nossa, é em todos os países onde vou e conversamos sobre isto. A administração pública, por vezes, é um pouco avessa ao risco, não é? Não quer falhar, não quer contribuir para algum desperdício público. E, portanto, há aqui algum trabalho também de mainstream a fazer dentro da administração pública para mudar comportamentos. Chamava um bocadinho em linha com isto que tenho estado a dizer. Neste momento estamos com um sistema lançado recentemente, um sistema de incentivos à inovação pública, que toca precisamente nestes 3 vetores. O vetor da capacitação, portanto vão ser promovidas diversas ações de formação, ações de cocriação para os funcionários públicos, também iniciativas de experimentação, vão ser suportados pilotos de experimentação e ajudados as diversas áreas da administração pública nesta fase, e depois o reconhecimento público, que ajuda depois à realimentação positiva neste aspecto. Em relação e terminando, que sei que estamos no tempo, em relação depois ao contexto externo, obviamente que isto não se faz sozinho. As grandes empresas são polos de inovação e trazem inovação, e, portanto, aquilo que procuramos fazer, aliás, já o fizemos através do
do laboratório de experimentação é criar comunidades de boas práticas, pontos de interação como este que estamos aqui todos juntos, por forma a podermos colaborar uns com os outros, e nomeadamente a iniciativa Open Labs foi isso que fez, foi trazer dentro do laboratório de experimentação empresas para percebermos como é que podemos trabalhar no futuro, e é um desafio que temos aqui trabalhar nesse caminho. Obrigado, Sara. Aproveitava para agradecer a todos os participantes, cumpriram exemplarmente Agradecia, obviamente, a vossa presença, desafiava-vos a continuarem no Congresso, a participarem nas outras sessões que vamos ter. Agradecia mais uma vez à PDC a oportunidade de cá estarmos e, enquanto anfitrião desta sessão, também a entrarem em contacto, se for esse o caso, com o Laboratório de Experimentação da Administração Pública. Estamos ansiosos, obviamente, pela discussão e por participarem em mais fóruns como este, onde podemos, de facto, trocar experiências de maneira focada na inovação. Obrigado e bom dia.